Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. E agora nós vamos ouvir a Tua palavra. Senhor, usa o Teu Filho como canal de bênção. Pai, abre o nosso entendimento nesta noite. Senhor, abre a nossa mente, Senhor, para compreender a Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz, Senhor. O Senhor abençoe o pastor Ené, sua casa, sua família, Pai. Usa ele, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem trouxe a folhinha da semana passada? Alguém trouxe? Tem que dar de novo. Quem trouxe? Quem não trouxe tem outro aqui. Vamos fazer uma revisão. Falta de quem? O seu? Você também não está? Acho que está dando Está certo aí. E vamos fazer uma revisão. Mais aqui. Não, aqui a gente tem que ler. Sério? Tem mais. Glória a Deus. Nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. São vários, porém nós definimos aqui 3 atributos para nós comentarmos, mas a palavra de Deus nos apresenta outros atributos de Deus. Estive ministrando Sol Nascente também sobre esse tema. Nós ensinamos sobre o crescimento espiritual, 2 partes, né? Agora nós vamos partir para os atributos de Deus, conhecer um pouco do Deus a quem nós servimos. Eu tive dando uma revisada nos textos, né? E eu fiz aqui algumas anotações à mão, caneta, né? Depois que eu dei uma outra revisada no estudo, eu vi que dava para acrescentar mais alguma coisa. Então nós começamos aqui, atributos. Vamos lá, eu quero que fique impregnado na tua mente, no teu coração. Vou repetir quantas vezes for necessário. E olha que na próxima eu vou fazer um exercício para vocês levar e trazer para mim. Em português, atributo refere-se a uma característica, qualidade ou propriedade inerente a uma pessoa. Quem é essa pessoa? Nós estamos falando Deus. Coisa ou conceito. Também pode ser um sinal distintivo, símbolo, ou ainda uma característica positiva ou virtude. Na gramática, atributo pode ser um adjetivo que qualifica um nome, próprio Deus. Então, nesses atributos de Deus aqui falado, pois não, você quer perguntar alguma coisa? Nesses atributos aqui de Deus falado, nós temos Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Eu quero que os vizinhos ouçam também. O que significa? Significa que
Ele possui todo o poder, todo o conhecimento e está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Glória a Deus. Onipotente quer dizer que Deus possui todo o poder e que nada é impossível para Ele. Conforme nós já comentamos na lição passada e demos o exemplo, né? Quem lembra qual foi o exemplo que nós demos sobre a onipotência de Deus? Lucas 1,37, nós falamos de quem? Pois nada é impossível para Deus. Aluno aplicado. Aleluia! Glória a Deus! Onde falou para quem essa palavra? Que nada é impossível para Deus? Qual é o nome da mulher? Maria. Eu não deveria falar que é Maria. Fala, Maria. Maria. Glória a Deus. Deus falou para Maria e avisou ela que a sua prima já estava no 6º mês de gravidez. Glória a Deus. Nós lemos Isaías 46, versículo 9 e o 10. Versículo 9 diz: recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada nem ninguém se compara a mim ou a mim se comparará. Versículo 10 ele diz: desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Glória a Deus. Aí nós demos o exemplo do nascimento de Jesus Cristo, né? Quando ele diz aqui na sua palavra que desde o princípio ele anunciou o futuro, desde a antiguidade ele anunciou tudo aquilo que vai acontecer, e ele diz aqui e reafirma, né, que o seu propósito será realizado. Tudo que o Senhor planejou ele vai cumprir, como cumpriu sobre a vinda de Jesus Cristo a este mundo, conforme nós lemos em Lucas 1,37. Só que desde o início o Senhor já vinha mostrando o seu poder neste mundo. Eu quero ler aqui, eu fiz uma outra rascunho aqui à mão, Salmo 62, Salmo 62, versículo 11. Eu vou ler aqui para sermos mais rápido e objetivo. Salmo 62, vou ler aqui na King James, o que diz a palavra do Senhor. Salmo 62 e 11 diz: uma vez declarou Deus, e duas ouvi, o poder pertence a Deus. Aleluia. Então Deus, ele é onipotente, ele tem todo o poder. O salmista diz que o poder pertence a Deus. Uma vez ele falou, e duas vezes foi ouvido esta declaração, que o poder pertence ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Isso nos garante que Deus tem poder absoluto para realizar qualquer coisa, desde os milagres mais extraordinários até situações mais cotidianas, de acordo com a sua vontade. Ou seja, Deus opera o impossível, Deus também opera aquilo que
fácil, digamos, uma dor de cabeça, Deus cura. Uma febre, Deus cura. Nós temos exemplo na Bíblia. Quem lembra? Uma mulher que estava com febre, Jesus curou ela. Sogra de Pedro, era uma febre. Então nós vemos aqui que foi milagre cotidiano. Hoje se resolve com dipirona. Naquela época não tinha. Então, foi algo do dia a dia. Uma enxaqueca, um mal-estar. Tudo vai depender da nossa fé em Deus, né? Da nossa comunhão com o Senhor. Então, assim, quando a Bíblia diz que Deus tem todo o poder para realizar também milagres, tanto os extraordinários como situações cotidianas, de acordo com a vontade dele, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, pela misericórdia de Deus, presenciei muitos milagres, muito mesmo, de todos os tipos. Milagre extraordinário, que a Bíblia chama de sobrenatural, de uma perna, pessoas que têm uma perna menor que a outra, e a perna crescer e se igualar. Presenciei milagres. Eu presenciei paralítico andar na minha frente, ali no Maranhão, e em outros lugares onde passei. Milagres de cego enxergar, surdo ouvir. Milagres de alguém estar há tempos e tempos dentro de uma rede e a gente chega lá orar e Deus curar, levantar. Então Deus, Ele tem todo o poder e Ele pode realizar, mas segundo a sua vontade. Eu sempre digo, irmãos, a nossa oração tem que ser como Jesus ensinou: Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa. Quer ver um exemplo de um grande operar de Deus? Rápido. Foi na morte na doença do rei Ezequias. Nós vemos lá em Isaías, capítulo 37, se não estiver enganado, 37 ou é 38, mas eu acho que é o 37. Que Ezequias adoece, está lá na cama, sem poder levantar, e então Deus fala com o profeta Isaías, e diz para ele: Isaías, vai lá onde Ezequias, diz para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele não vai viver, ele vai morrer. Foi a ordem de Deus. Isaías foi, entregou o recado. Só que, ao ouvir a mensagem do profeta, Ezequias, a palavra de Deus diz que ele virou o rosto para a parede e suplicou a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Então ele disse assim: lembra, Senhor, que eu tenho andado na tua presença, eu tenho sido fiel a ti, eu tenho procurado fazer a tua vontade, te agradar, Senhor. Ou seja, ele apresentou os créditos que ele tinha para com Deus. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que nós, quando formos orar, nós devemos aplicar a nossa oração usando a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Então, se nós fizermos orações baseadas na palavra de Deus, eu acredito que Deus realiza esta oração baseada na sua palavra. Ezequias, ele faz uma oração, e a Bíblia nos ensina como orar, através dessa oração. Ou seja, ele apresentou a Deus que ele tinha crédito diante de Deus, ele tinha saldo com Deus. Então a Bíblia diz que antes que Isaías saísse do pátio do palácio,
Deus veio com uma resposta e disse: Isaías, volta lá. Diga para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Fala para ele pegar uma pasta de fígado e colocar sobre o estômago dele, que ele vai ficar bom. Olha, irmão, que interessante. Deus não poderia usar o profeta para curar ele de vez? Deus poderia. Só que Deus deu o remédio. Falou: essa enfermidade aí que ele está no estômago, pasta de fígado cura. Coloca sobre ele, que ele vai ficar curado. Aí, Deus dando a receita. 38. Amém, muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, estou dando aqui exemplo do Deus onipotente, do Deus que tem todo o poder para realizar milagres na nossa vida e através da nossa vida, como mostra a palavra de Deus. Deus faz milagre, eu creio, e eu creio que nós vamos ver isso acontecer. Eu creio, porque nós servimos a um Deus que tudo pode, a um Deus que é onipotente, a um Deus que criou os céus e a terra, aquele que eu costumo dizer que é o dono de tudo, de todos, o Senhor de nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Então este milagre aqui, hoje em dia, pela ciência, usa-se a fertilidade para se fazer procriação, mas o primeiro foi o Espírito Santo a fazer isso na vida de Maria, trazendo à vida Jesus Cristo, sendo gerado ali no ventre de Maria. Coisa de Deus, que só Deus poderia realizar. Na vida de Isabel foi da mesma forma. Ela já estava velha, era estéril, não podia ter filho. Mesmo assim, com oração, depois de muito tempo, que ele já havia esquecido das suas orações, mas Deus é o Deus que não se esquece de nós. Glória a Deus. Então Deus realizou um milagre ali, trazendo João Batista, é o que nos mostra a palavra de Deus. Eu quero dar outro exemplo aqui da soberania de Deus, do poder de Deus, em 1 Crônica, capítulo 29 e o versículo 12. Eu estive estudando. Se nós fôssemos pegar textos da palavra de Deus, tem números, vários, mas a gente faz um apanhado, um resumo. Então aqui em 1 Crônica 29, versículo 12, está escrito assim, ó: a riqueza e a honra, aqui é uma oração, vem de ti. Deixa eu ler do 11, vai, para ficar melhor, mais bonito. A oração aqui de Davi: ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu, na terra, a ti pertence. Ó Senhor, o reino é teu, tu governas, é soberano sobre tudo e todos. A expressão que eu acabei de usar. É soberano sobre tudo e sobre todos. Versículo 12: a riqueza, a honra vem de ti, tu dominas sobre todas as coisas, em tuas mãos residem toda a força e o poder, na tua destra há dignidade, consolo, encorajamento, que todo ser humano carece. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Isso aqui é um modelo de oração para nós aprendermos. Outrora, tempos atrás, eu tive pesquisando na Bíblia só tudo sobre oração, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, todos os modelos de oração, para ter uma noção, né, como orar, como falar com Deus. Lendo esses 2 versículos aqui, aí a mente da gente funciona e me faz lembrar da oração que Jesus ensinou aos discípulos. Os discípulos falaram para Jesus: Jesus, nos ensina a orar, assim como João Batista ensina os discípulos dele. Então Jesus diz: vem cá, vou ensinar vocês. Então, quando Jesus chamou eles, Jesus disse: quando vocês for orarem, vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Você vê aqui que Jesus, ele deu um exemplo prático de como nós devemos fazer uma oração a Deus. Então nós vemos aqui, por este modelo aqui de oração, que é o padrão que Jesus ensinou. Que padrão é esse? Nunca devemos entrar na presença de Deus para orar, para falar com Ele, pedindo. Primeiro nós temos que agradecer, engrandecer, exaltar, adorar a soberania de Deus. É o que nos mostra aqui. Olha só a oração: ó Senhor, Tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade, tudo quanto há no céu, na terra, a Ti pertence. Senhor, Teu é o reino, Tu governas sobre tudo e sobre todos. Riqueza, honra vem de Ti, Tu dominas sobre todas as coisas. Em Tuas mãos reside toda a força e o poder. Na Tua destra a dignidade, ou seja, bondade, consola, encoraja todo ser humano que carece, que ora, que pede. Então, Deus tem todo o poder, Deus é onipotente, Ele pode promover qualquer coisa na nossa vida ao nosso favor, como diz a palavra do Senhor. Nós só temos aqui saber como conversar com Deus, como nos expressar diante do Senhor. Não ser precipitado, mas primeiro adorar ao Senhor, exaltar ao Senhor, engrandecer ao Senhor. Aí depois você vai apresenta a Deus as tuas necessidades. Um filho nunca vai pedir uma coisa direta ao pai, sempre vai chegar agradando primeiro, sempre vai chegar rodeando, vai chegar com conversinha mole, vai chegar, né, paparicando, vai fazer, está precisando de alguma coisa, quer que eu ajude? Nunca ajudou, mas porque minha avó dizia assim: essa alma quer reza. Quando começava, chegava muito perto, né? Minha avó dizia: só uma terra, pega o que é que tu quer. Então já falava logo assim. Então, irmão, nós vemos aqui o exemplo na palavra de Deus, que para com o nosso Deus, que é o nosso Pai, não é diferente. Nós temos que aprender a orar, a nos expressar diante dele. Esse é o segredo para você ter uma vida de vitória, uma vida abençoada, ter uma vida frutífera diante de Deus. Esse aqui é um exemplo que eu gosto demais de oração. Então eu sempre costumo falar assim: quando você lê a Bíblia, que algo te chamar a atenção, sempre faça um tracinho com a caneta, sempre sublinhe, para depois você meditar naquilo ali, que é o Espírito Santo de Deus quem está
querendo revelar à tua mente algo extraordinário, através daquela palavra que te chamou a atenção. E assim nós vamos aprendendo mais através da palavra do Senhor. Ainda no livro de Crônicas, só que dessa vez no segunda Crônica 25 e o versículo 8. Segunda Crônica 25, versículo 8. Nós vemos essa leitura também, ela se encontra no livro de Reis, Segunda Reis também. Você lê Primeira e Segunda Crônica, também alguns textos de Samuel, também você encontra aqui no livro de Crônicas, tá? Aqui em Segunda Crônica 25 e 8, tá certo, deixa eu ler aqui. Contudo, se julgas que serás fortalecido para a guerra desse modo, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem todo o poder para cooperar e também para fazer cair e derrotar. Aqui está se referindo a um episódio que aconteceu no reinado de Amazias. O povo daquela época, nós devemos aprender isso também, nunca tomava uma decisão sem consultar a Deus, nunca ia para uma batalha sem falar com Deus, sem primeiro perguntar se Deus estava com eles, se eles deveriam ir, se Deus iria dar vitória. Jamais eles ousavam de sair para uma peleja sem ter a aprovação de Deus, porque eles sabiam que não haveria vitória para eles. Então, Amazias, vemos aqui um exemplo que sempre consultava a Deus, quando duvidava Deus, sempre levantava profetas para falar com o seu povo. E pela a leitura aqui que é extensa, eu resumi aqui neste versículo, só para apresentar aqui o que está escrito sobre o poder de Deus. Deus tem o poder, tanto para levantar, como para derrubar. É o que diz a expressão da palavra aqui. Deus tem o poder, tanto para fazer vencer, como para fazer ser derrotado. Tudo depende da nossa vida e comunhão com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a grande verdade. Aleluia! Então deixa eu continuar aqui a leitura. Essa verdade nos dá confiança, pois sabemos que Deus tem o controle de todas as circunstâncias e nada escapa ao seu domínio. Isso quer dizer que Deus pode fazer qualquer coisa sem limitações. Glória a Deus. Sem limitações. O exemplo é o livro de Gênesis. Deus criou o universo, criou a terra, criou as estrelas, todas as criaturas, através da sua palavra, mostrando o seu imenso poder. Glória a Deus. Ele é um Deus onipotente, um Deus que tem todo o poder, como nos apresenta a própria palavra de Deus. Nós vemos aqui, eu dei o exemplo aqui de Gênesis capítulo 18, onde o anjo aparece a Abraão para falar com ele, que a promessa de Deus iria se cumprir na vida dele. E Sara está atrás de uma cortina, e ela meio que duvida, dá risada,
por causa da idade deles dois, ela fica meio que sem acreditar. Porém, Abraão recebe a palavra do anjo de Deus. Então o anjo questiona ela: por que se ri, Sara? Será possível que eu vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe? Aí o anjo diz assim: acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retornarei à tua presença, e Sara terá um filho. Foi a promessa de Deus para Abraão, e Deus cumpriu com a sua promessa. Glória a Deus. Independente de Sara crer ou não crer, isso que é interessante aqui. Sara, a princípio, ela não creu, mas Abraão creu. Abraão ficou firme na mensagem que o anjo entregou para ele. É por isso que ele é reconhecido até hoje, tanto pelos muçulmanos como pelo cristianismo e outras instituições, denominações, como o pai da fé. Abraão é reconhecido por todos como o pai da fé, porque ele foi o homem que nunca duvidou das promessas de Deus. Sempre confiou em tudo que Deus falava a ele, sem titubear, sem tosquenejar, sem duvidar. Abraão sempre creu na palavra do Senhor. Louvado seja Deus para todos sempre. Aleluia! Então nós vemos aqui sobre o poder de Deus. Eu vou resumir aqui. Dei um texto aqui para resumir para nós, para não ir muito longe com o texto, mais um pouquinho sobre o poder de Deus. Em Gênesis, no capítulo 15, e no versículo 2, diz assim: contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo quanto tem. Abraão, ele sempre exaltou a soberania de Deus. Abraão sempre se expressou com Deus, reconhecendo que Deus tem todo o poder. Glória a Deus. Em Gênesis 17, e o versículo 1, a palavra de Deus diz: quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Na minha tradução King James aqui diz íntegro, que é justo, perfeito. Então vê aqui que Deus se apresentou a ele como El Shaddai. Por isso tentamos louvores sobre essa expressão El Shaddai, Elion. El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso, como diz aqui a palavra de Deus. Deus tem todo o poder. Deus é onipotente. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Gênesis 28 e 3,
diz assim: que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que Ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que tornes uma grande comunidade de povos. Aqui são promessas de Deus para o seu povo, demonstrando o seu poder, a sua grandeza diante do seu povo Israel. Há várias expressões no livro de Gênesis sobre o Deus Todo-Poderoso. Também no livro de Jó nós encontramos também essa expressão do Deus Todo-Poderoso. Vou citar aqui só um versículo para nós estar encerrando. No livro de Jó. O livro de Jó. Está aqui o último versículo aqui para nós estarmos concluindo aqui essa parte do estudo. Glória a Deus. Vamos ver aqui. Em Jó 36, versículo 22, diz assim: Deus é excelso e maravilhoso em seu poder. Quem é mestre como Ele? Aleluia. Glória a Deus. Jó, ele reconhecia também a soberania de Deus. No versículo 35, no capítulo 35, o versículo 13, ele diz assim: com certeza, Deus não ouve gritos sem sentido, nem para Ele atentará. El Shaddai, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus tem todo o poder. Aleluia. Eu concluo aqui com o capítulo 37 e o versículo 23, que diz: quanto a Shaddai, o Todo-Poderoso, não nos é possível compreendê-lo. Ele é magnífico em poder e justiça, pleno de retidão. Deus não oprime ninguém. Olha que maravilha. Aleluia. Deus, Ele é magnífico. Deus, Ele é todo-poderoso. Deus, Ele é maravilhoso. É como diz aqui a palavra: não nos é possível compreendê-lo. Ele é magnífico em poder e justiça, pleno de retidão. Deus não oprime ninguém. Então, a palavra de Deus é bem clara. Há uma expressão na Bíblia que diz que nós somos atraídos pela nossa cobiça, pelos nossos desejos. A isso é que nos causa as dores que nós sentimos, as lutas que nós passamos. É devido à nossa natureza caída, herdada de Adão e Eva, né? Ao qual nós temos que crucificar todos os dias. É como o Martinho Lutero falou, né? Quando ele se batizou. Aí eu acho que o velho homem quis se manifestar nele. Aí ele disse assim: eu entendi que o velho homem, ele sabe nadar. Eu pensei que ele não sabia nadar. Quando mergulhou na água, né? Aí ele disse: o velho homem morreu. Acabou. Aí eu descobri que o velho homem sabe nadar. Não morreu afogado, né? Assim somos nós. Temos que lutar todos os dias contra a velha natureza adâmica que quer se manifestar em nós, né? Só a graça de Deus para nos sustentar, nos dar uma vida equilibrada neste mundo, para servir ao Senhor e dar bom testemunho. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Mais para frente nós continuamos sobre o Deus onisciente. Aliás, nós vamos falar na sequência onisciente. Deus onisciente. O terceiro é Deus onipresente. Amém. Aleluia. Aí o fogo cai.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer a Deus por esses momentos que estivemos e estamos na casa do Senhor, adorando a Ele. Deus eterno, ó Pai soberano, obrigado, Senhor, pelo dia que Tu nos deste. Obrigado pelo amanhecer. Obrigado, Senhor, porque Tu nos permitiu levantar, nos ajudou, Senhor Deus amado, no nosso trajeto ao trabalho. Obrigado, Deus, pela tarde. Obrigado pelo dia que Tu tem nos dado, Senhor, e a oportunidade, o privilégio de poder vir à Tua casa, Senhor, adorar a Ti, prestar culto ao Teu grande nome, Senhor, porque somente Tu és digno de receber louvor e adoração, ó Pai. E aqui estamos, ó Pai, como forma de agradecimento, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nossa vida e continuará realizando, ó Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa a todos que estão aqui. Pai, a família de cada um, ó Pai, que estará aqui está sendo representado, meu Pai. Tanto a família como a parentela, Senhor, os que estão perto, os que estão longe, alcança. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu oro por aqueles que não puderam vir nessa noite, Senhor. Tu sabes o motivo. Tu sabes, ó Pai, ó Deus amado, como se encontra cada um, Senhor. Visita neste momento, ó Deus, sustenta nas Tuas mãos, dá ânimo àquele que está desanimado, ó Deus amado, renova as forças daquele que se encontra fraco, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, restaura, liberta, cura aqueles que estão enfermos, Senhor, para que possam voltar a congregar. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que eu te peço, te agradeço, continua conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Amém. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é as doces consolação, que é a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Glória a Deus. Está encerrado.